Sejam bem-vindas ao podcast 4x1, um podcast que une 4 vozes femininas, em que, através de histórias reais, a gente transforma desafios em oportunidades. Hoje, nosso tema de hoje muito especial, nós vamos falar sobre tendências e inovações do mercado equestre. Se eu fosse você, já não perdi, já se inscrevi aqui no nosso canal. Você já se inscreveu? Clica aqui no botão abaixo, inscreva-se, clica no botão gostei, já manda para aquela amiga que é dessa área, né, equestre, na área de gestão de centros, porque hoje a nossa especialista vai estar contando tudo sobre isso para vocês. Então, antes da gente começar, deixa eu apresentar a nossa mesa para vocês, né? Eu sou Karina Paraíso, especialista em posicionamento e criação de produtos digitais. Temos aqui também a Bianca Fola, nossa especialista em atendimento premium maravilhosa. Merielle Basílio, nossa especialista em criação de produtos digitais. E a Lilian Chateau, nossa incrível especialista em gestão de centros equestres e liderança. Vamos então falar pelo tema de hoje, meninas? Vamos. Preparadas para falar sobre tendências e inovações? Começou aprender. o ano, vamos aprender. Isso. É verdade, começou o ano, vamos saber aí tudo que a gente precisa entender sobre essa área. E para isso a gente vai começar vendo uma matéria na tela pra gente. Por favor, produção. A gente tá muito chique, né, gente? Relaxa. Matéria, o que esperar para o futuro do mercado de cavalos? Lilian Chateau, nossa especialista, o que a gente pode esperar de 2025 com relação a esse mercado? Quais que as mudanças que estão acontecendo e que podem vir a acontecer? Eu acho muito legal trazer esse tema de inovação. Eu acho que para qualquer negócio é muito importante o dono sentar nessa cadeira e estudar o mercado de uma forma geral e o seu mercado em específico. A gente tem um marco muito importante depois da pandemia, né? Esse momento da nossa história fez com que as pessoas tivessem que ficar dentro de casa e veio à tona muito forte o tema da saúde mental. E o cavalo entrou muito forte aí. Por quê? Porque o cavalo era uma das poucas atividades ao ar livre que mantinha uma certa distância, né? Não era um aglomerado como salas de aulas, escolas de capoeira, natação. Então, as pessoas procuraram muito por atividades ao ar livre e que proporcionavam experiências em parceria com animais de uma forma geral. E o mercado cresceu demais depois da pandemia. E hoje o que a gente observa é que os clientes buscam experiências diferentes, muito além do estar montado a cavalo, ou fazer uma atividade esportiva, ou no lazer, ou seja, na área terapêutica. É sobre a experiência de estar conectado num ambiente de natureza e em parceria com o animal. Então, eu entendo que quem investe hoje em experiências, criar uma jornada para o cliente, desde da primeira ligação, de como ele é atendido, de como ele é recepcionado, de como é feita o primeiro contato dele com o cavalo e se preocupa com a jornada dele até encerrar, eu acho que é o dono que vai se destacar no mercado. Maravilha. E é louco porque essas mudanças eu percebo que aconteceu para crianças, por exemplo, pais olhando, quero que meu filho tenha algum contato com o cavalo. Os próprios adultos também olharam para isso, até empresas têm olhado para isso, né? Então eu acho que a pandemia mudou o estilo de vida e a gente está trazendo cada vez mais isso em diversos, né, âmbitos, crianças, adultos, empresas, para ter esse contato com o cavalo que a gente não tinha, principalmente a gente de São Paulo. A gente não tem tanto contato assim, não sei quem está assistindo a gente, mas a gente não tem muito contato com a natureza e é incrível quanto tudo muda quando a gente está nesse ambiente, né? Você trouxe um tema importante, você falou as crianças, os adultos, o pessoal do mundo corporativo. Então, existe um leque de possibilidades de serviços para pessoas em parceria com os cavalos. E eu acho que esse é o grande boom do mercado equestre. Nós podemos trabalhar em parceria com os cavalos para atender criança, para atender adulto,
para fazer uma atividade individual ou em grupo, para pessoas com deficiência, sem deficiência, na área do esporte, do lazer, da recreação, do turismo. Então, a experiência, ela está muito forte. Agora, cabe ao dono entender qual é a sua expertise, o que ele tem de conhecimento, como é que ele formata o serviço para entregar a solução para o seu cliente. Então, o dono que vai se destacar é aquele que olhar para o seu cliente, escutar a demanda do cliente e entender, com a sua expertise, como que ele entrega um resultado. Legal. E aí a matéria estava aqui, tinha uma frasezinha, né? Que era as pessoas que começam a procurar essa interação com cavalos fora do mercado agro. Você fala para donos, né? Para gestores de centros equestres. Como que esses empresários podem aproveitar essa demanda, né? Essa nova tendência de, ou seja, usar o animal para lazer, as pessoas urbanas, né, querem essa vivência, você falou sobre uma vivência. Como que os empresários podem aproveitar isso para poder crescer nos negócios deles, Lilian? O empresário tem que inovar. E às vezes a palavra inovação lembra tecnologia só, né? Lembra tecnologia. Ou algo muito diferente. Do usual, algo uau. Fora da Exatamente. E, na verdade, inovação é estar atento ao que o cliente quer de solução. E, na verdade, muitas vezes é só empacotar de um jeito diferente o serviço que você já entrega, né? Dá um exemplo disso, porque às vezes a pessoa, ela, não sei, faz só ecoterapia, vamos pegar uma atividade. Como que ele empacota aquilo que ele já faz, ou o recurso que ele já tem, e entrega de forma diferente? Então vamos lá, hoje no mercado é muito conhecida essa prática terapêutica que é a ecoterapia, e dentro da definição de ecoterapia tá lá que é para pessoas com deficiência. Mas a gente sabe o quanto o cavalo é empoderador e transformador para pessoas com deficiência ou sem deficiência. E é muito comum dentro do mercado da ecoterapia nós termos associações, né? Então são empresas do terceiro setor que têm um projeto para ajudar crianças com deficiência, e nós temos os colaboradores, que são empresários. E aí eu já vi muitos donos de centros caírem no erro de fazer o quê? Para estabelecer essa parceria, oferecer ecoterapia para os empresários, para eles terem essa vivência com o cavalo. Mas eles sabem que o cavalo pode transformar o patrocinador, ele vai ter uma experiência empoderadora, mas não pode chamar de ecoterapia, é outro serviço. Então é não colocar todo mundo no mesmo bolo. Oferecer a mesma coisa ou o mesmo serviço com o cavalo de uma forma única para clientes diferentes. Então, quando eu quero oferecer, por exemplo, um serviço para empresários, para que eles tenham uma experiência com cavalos, por que não utilizar o nome Horse Day, Horse Experience, ou aprendizagem assistida com cavalos, que tenham um enfoque em habilidades relacionadas ao mundo corporativo, liderança, comunicação? Então, nós vamos trabalhar em parceria com os cavalos, nós vamos proporcionar uma experiência transformadora, mas o objetivo é diferente, porque a necessidade do cliente é diferente. Então, aqui no Brasil, criou-se um conceito de que quem está montado no cavalo ou está fazendo esporte, ou está fazendo terapia, ou está fazendo cavalgada. E, na verdade, é muito mais amplo. Tudo depende do que o cliente precisa. E aí, eu entrego para o cliente a solução. Entendi. Isso é muito legal, porque sabe o que eu pensei? Às vezes, né, quando a gente introduziu o nome da Chateau e o que ela faz, lá em casa a pessoa pode ter pensado, puxa vida, mas como que eu vou aplicar? Por que eu vou ouvir uma pessoa que fala sobre centros equestres? E tudo que a Lilian Chateau falou se aplica também ao meu negócio, por exemplo, que é a personalização, é ouvir o cliente de forma ativa. Então, não é só porque ela está falando de centros equestres que o que ela está falando não serve para outros ramos. Então, se você aí em casa está ouvindo e pensando, puxa, mas isso é tão distante de mim, não. Tudo que ela fala, eu consigo aplicar. Eu estou pensando aqui, ouvir o meu cliente de forma ativa e afetiva, tentar oferecer algo que se encaixe na proposta do que ele está me pedindo, ouvir, personalizar. Isso é tendência sempre.
né? Sempre, sempre. Hoje, os negócios, eles estão centrados em resolver problemas do cliente. Não é sobre o que a gente gosta, não é sobre a nossa paixão, mas é como nós transformamos a nossa paixão, a nossa expertise para resolver o problema do outro. Não é sobre nós, é sobre resolver o problema do nosso cliente. Nesse contexto, aí você falou sobre resolver problema e ter soluções. A gente estuda especialista, né? A gente estudando sobre a Lilia, você costuma falar muito nas suas redes sobre um ecossistema. O que você pode falar para as pessoas, aí olhando assim para o cavalo, para aquilo que ele oferece, como é esse conceito de ecossistema que você traz para os donos de centros equestres? O que você fala para eles sobre isso? Como tem que ser a dinâmica do negócio deles para tornar isso muito mais lucrativo? Dentro do universo equestre, eu já trago aqui essa reflexão para você pensar dentro do seu nicho, dentro do seu negócio. Quais são todas as áreas que compõem o seu mercado? Então, o nosso mercado é do centro equestre. Centro equestre tem serviços, tem a parte de insumo dos animais, tem a parte de acessórios, de roupas relacionadas ao cavalo, tem a área da veterinária, tem a área militar que trabalha com cavalos, tem cavalos na lida, tem o agronegócio, né? Então, qual é o ecossistema que o cavalo está inserido? E aí o dono precisa aprender a se relacionar com todos os serviços, com todos os produtos que falam desse universo. E você cria o seu ecossistema. Dentro do seu ecossistema de cavalos, a gente ainda tem que criar o nosso ecossistema de serviços. A gente nunca oferece uma solução para o cliente. A gente tem um cliente e o ponto principal de um negócio é você ter serviços que podem atender o seu ecossistema de clientes. Você ter várias possibilidades de resolver o problema do seu cliente. Não é um único serviço, mas você ter várias entregas diferenciadas e aí você faz o seu ecossistema de clientes. Então, a Bianca, por exemplo, dentro da gastronomia, qual é o ecossistema dentro do mercado da alimentação, da gastronomia? Quais são todos os profissionais que se relacionam? Isso. Quais são qual é o ecossistema de serviços que você entrega? Né? Então, é a comidinha em casa, é a entrega personalizada para um casal, isso, ou é a aula show que você faz. E aí, dentro desse ecossistema, quais são os seus clientes e como você faz eles se relacionarem? Então, eu falo que isso é muito importante, só que para isso o dono tem que sair da pista. Aí ele tem que sentar na cadeira da gestão. Eu gosto só de cozinhar. Aí é polêmica. Então, sair do papel de especialista para, de fato, sentar na cadeira da gestão e estudar o seu negócio. Estudar o tal do ecossistema, fazer networking, conversar com as pessoas, porque hoje cresce quem trabalha junto, né? Vocês viram agora, acabou de sair uma matéria da Nubank com o Burger King? Sim. Porque eles identificaram que eles têm os mesmos clientes, porque eles identificaram que os clientes têm os mesmos comportamentos e por que não juntar as marcas para mostrar uma identificação ainda maior para o público que é comum. E ela traz duas coisas. Primeiro, reforça o que a Bianca disse, né? De que não é porque é na área de cavalos que não serve para o meu negócio. Então, sempre tem uma aplicação de uma área que, às vezes, não é correlata à sua área de atuação, mas que você pode olhar o que eles estão fazendo que serve. Aí você traz a matéria, né? A relação Burger King e Nubank. O que eles têm em comum que fazem? Né? E você criar esse contexto de, tipo assim, você não é empresário de uma solução única. Ninguém vai numa loja de sapato e só tem um modelo e um número. Né? Existe uma pluralidade de serviços prestados. Então, é legal a gente ver que existe. E o que é legal para vocês que estão assistindo? Olha para o que você faz. Como é que eu posso atender o meu cliente numa jornada dentro da minha empresa, a jornada dele? Quais são os serviços ou produtos que eu consigo entregar e atender as soluções? E a gente não está falando em inventar coisa que você não faz. É dentro daquilo que você faz, dentro do seu ecossistema e dentro do seu relacionamento para poder entregar. Então, é bem legal isso, né? Eu tenho um exemplo de ecossistema que a gente acabou de vivenciar. Nós fizemos um evento, Maestria Ecos, e nesse evento presencial para os meus mentorados, a gente mostrou na prática o que é um ecossistema, né? Então, era um evento sobre negócios, sobre inovação, sobre
projetos dentro da área dos serviços assistidos com cavalos. E eu trouxe para o evento 2 marcas de roupa, né? 2 marcas que... existem várias marcas de roupas dentro do mercado equestre, tá? Mas eram 2 marcas de roupas que eu fui estudar a proposta de valor das donas. E a proposta de valor delas é justamente uma diversidade de corpos, né? Uma diversidade, uma singularidade ao vestir mulheres que trabalham com cavalos. Não é para vestir, não necessariamente, não está focada em mulheres que montam a cavalo, mas mulheres sim que trabalham, que precisam se empoderar, que precisam usar no seu dia a dia algum detalhe relacionado ao cavalo, resgatarem a sua feminilidade, se empoderar. Então, eu busquei essas marcas, trouxe elas para o evento, nós fizemos um ensaio fotográfico profissional para que essas mulheres se conectassem consigo própria, e são marcas que vestem qualquer corpo. São marcas fáceis de usar, então eu, por exemplo, que estou usando, né, uma dessas marcas, a Empório Caron, que esteve lá conosco, simples, que está conectado exatamente com a necessidade do meu público, que são donas de centros equestres. Então, ali, a gente formou um ecossistema. Elas venderam a marca delas, elas venderam os produtos delas, as minhas clientes saíram muito felizes e empoderadas porque elas encontraram um produto que cabe com a essência delas. Então, o desafio para vocês é: qual é o seu ecossistema de clientes, de serviços e de parceiros? Para que você cresça, você precisa encontrar dentro da sua cidade, dentro do seu estado, dentro do seu município, quais são as marcas que vão apoiar o seu serviço e que você vai apoiar eles também, para que vocês cresçam juntos. Perfeito. Eu acho isso muito interessante, mas eu acho que em casa todo mundo fica assim: mas como que eu posso fazer? Como que eu posso fazer? Jesus, como que eu vou... Então vamos dar um exemplo da Lilia. Porque até eu lembro que quando você comentou, eu falei, cara, que sensacional. Porque eu pensaria em qualquer outras coisas, menos em roupa. Sei lá, algum parceiro, algum... De ração. Sei lá. Todo mundo procura. Eu pensaria isso, entendeu? Todo mundo procura. Equipamentos para o cavalo, eu não pensaria em roupas, né? Então, o que passou na cabeça da Lilia para falar, nossa, roupas, vou trazer isso pro meu ecossistema? O negócio é sobre o dono. Quanto mais verdade você traz, quanto mais o dono traz a sua verdade para o seu negócio, mais você consegue falar para o seu cliente sobre a sua proposta de valor. Então, roupa era a minha dor. Era a minha dor. Eu atuo no mercado do cavalo, mas eu não tenho família do cavalo. Eu não sou uma atleta, nunca ganhei prova, nunca competi. Eu trabalho no mercado. E desde eu trabalho no mercado há 22 anos, eu nunca tinha me identificado com nenhuma marca. Porque ou as marcas eram para as pessoas... A marca era muito nichada numa modalidade esportiva. Okay. Ou é do western, ou é do salto, ou é da vaquejada. E eu não me identificava, eu não sou de nenhum esporte. Eu trabalho com cavalos. Então eu não me identificava com as roupas, porque elas realmente têm um público. Elas estão focadas numa modalidade esportiva. Mas eu queria ter o detalhe do cavalo. Eu queria trazer algo que mostrasse que eu trabalho com cavalos. Então foi a minha dor. E aí eu entendi que a minha dor era também a dor dos meus clientes, porque os meus mentorados são os meus clientes. Então o desafio é: qual é a dor do seu cliente? Qual é a sua dor? E como que você pode resolver a sua dor e também agregar valor para o cliente? Então eu tinha essa dor, fui procurar no mercado, encontrei essas marcas. E aí, como que eu falei com elas? O que eu propus para ela? Eu simplesmente falei da minha dor e perguntei se elas topavam esse desafio e estar comigo lá no evento Maestria Ecos. A Bianca Fala é uma especialista em fazer collabs e ela me ensinou, me deu várias dicas. E aí
o bacana, porque a gente não sabe fazer tudo, né? Então, eu tenho hoje uma roda de empresárias que eu compartilho desafios, falo sobre as minhas dificuldades, aprendo. Então, a Bianca me ensinou como fazer collabs e como chegar num parceiro, o que propor, né? E como mostrar valor. Eu não pedi para elas, eu mostrei que o meu evento tinha valor para a marca delas. Sim. Então, quando você sabe o seu valor e quando você mostra que as outras empresas vão ganhar junto com você, e é um jogo de ganha-ganha. Os dois ganham, os dois crescem. Então, essa mentalidade é uma mentalidade que eu aprendi e que eu trago para os meus mentorados no programa Checkmate. Sim. Lições, né? Eu acho que tem uma coisa do valor da sua empresa que é a generosidade. Tem pessoas que têm empresas que patrocinam, que apoiam, e que a pessoa quer proteger isso para ela. Então, assim, e eu ouvi muito você falar lá sobre a generosidade, né? Das pessoas serem generosas umas com as outras. Porque, às vezes, a gente evita o ecossistema porque a gente não quer... Poxa, mas fui eu que consegui essa collab. E se outra pessoa vier, tipo... Então, é o que você vende para os seus mentorados, é o que você vive. Então, isso é uma lição também, né? Você é generoso? Você é generosa? Porque assim as coisas voltam. Então, é bacana. Eu também tenho isso, esse olhar para os domas que eu uso. Os meus alunos têm desconto, então a gente começa a pedir para que as lojas criem cupons para favorecer essas pessoas que compram através da gente. Então, não é que eu peço uma comissão para a loja, para eu receber. Eu peço um cupom para que o meu mentorado, o meu aluno tenha um benefício. Afinal de contas, ele vê na gente, ele vê a gente usando. E tem que ser muito generoso para fazer isso, né? É legal, ouvindo o que eu queria ressaltar antes, né? A Bianca falou sobre generosidade. Se a generosidade é um valor do empresário, o negócio dele vai refletir os valores pessoais, parte dos valores pessoais. E o que eu queria falar antes era o seguinte, você falou do ecossistema, você falou dessa entrega, da diversidade, e é o fugir do óbvio. Porque a entrega que você fez fugiu do óbvio, até de um evento, do curso. Não era o que as pessoas esperavam, ou que não era o tradicional que o mercado entrega. Não. Seja no mercado de cavalos ou no mercado de consultoria, de mentoria, né? Então, eu acho que o que legal que você traz é que a sua entrega surpreendeu porque ela fugiu do óbvio. Eu sou uma pessoa que foge do constantemente. Valor pessoal. Quem lembra? Quem lembra que ela queria o aroma de orvalho do cavalo? Não era de orvalho. Quem assistiu aqui? Eu vou pôr o número do episódio aqui para vocês assistirem a ideia da Chateau. Eu gosto de inovar. Eu gosto de ser disruptiva, né? Acho que, inclusive, a Abre, que é a empresa que eu sou cofundadora, ela é inovadora no mercado, na formação do profissional, porque eu realmente, junto com os meus sócios, a gente queria trazer algo novo. Então, eu sou extremamente disruptiva e tem que ter muita coragem para ser disruptivo, tem que entender que é uma jornada, né? Mas quando você coloca nessa inovação o seu valor pessoal, porque o meu valor pessoal é a generosidade. Eu acredito muito que um cresce junto com o outro, um puxa o outro, né? Então, eu gosto de colocar nesse movimento da mentoria, do checkmate, na entrega da imersão, não é sobre mim, é sobre eles. Eu só estou facilitando um caminho para que todos alcancem o que eles querem, que é serem reconhecidos. Só que se eles são reconhecidos, eu também sou, e eu quero ser reconhecida. Além de ser canal, é catalisador, né? Você aumenta, né, o que você consegue quando você tem essas pessoas. Exato. Eu tenho um propósito muito claro. O meu propósito é mudar o mercado dos serviços assistidos com cavalos. E eu não mudo sozinha. Eu mudo com outros donos. Então, eu sei que o mercado precisa mudar, a gente precisa reconhecer os profissionais precisam ser bem remunerados, precisam ser reconhecidos, o mercado precisa ir para um outro nível. E eu não vou sozinha. Não adianta eu ter um centro equestre bem-sucedido, ser sustentável, faturar e ver os profissionais, os meus colegas quebrando, os profissionais que a gente forma não conseguindo atuar na área. Só você, tá? Não adianta. Eu não quero, não é sobre mim.
Eu tenho um propósito que eu quero que muitas pessoas sejam transformadas em parceria com os cavalos. Porque os cavalos são muito poderosos. Só que para isso eu preciso ter bons profissionais, para isso eu preciso ter centros sustentáveis. Então, o meu propósito, o meu legado é levar todo mundo para um próximo nível. Só que a gente ganha força juntos, sozinho não. Mas acho que é aí que entra o que você trouxe até do Nubank, né? Não só com o Burger King, mas eu tava passeando esses dias no Ibirapuera, que é um parque aqui de São Paulo, e tem lá já um espaço do Nubank dentro do Ibirapuera para os clientes, né? E, gente, é outra coisa super disruptiva. Tem um espaço, um lounge incrível, com ar-condicionado, espaço para trabalhar, vários, né? Dentro de um parque. Assim, tipo, dentro de um parque. Então, eu acho que essa questão que você trouxe de pensar para todo mundo crescer é realmente algo que vem crescendo em várias empresas, é uma tendência incrível e várias marcas já estão reconhecendo isso. Eu acho que se o Nubank não pensasse dessa forma que você falou, talvez ele ficaria só naquele cantinho dele, né? não faria parceria com ninguém, não teria nada disso. Ele não estaria em alguns pontos tão Eu acho que o mais interessante, quando você fala de ser disruptivo, e eu acho que tem um ponto importante, é não querer vender para todo mundo. Sim. Entendeu? Então, Então, o seu público. o cliente, o Nubank tem um perfil de cliente. E quais são os espaços onde esse cliente também está para o Nubank ir lá? Perfeito. Então, quando a gente entende que o nosso valor está para um grupo de clientes, não querer vender para todo mundo, não é sobre isso. Né? Então, você começa a identificar quais marcas conversam com os meus clientes. E aí é outra mentalidade. Não são meus concorrentes. Nós falamos com as mesmas pessoas e cada um tem uma solução diferente. E se nós temos soluções parecidas, o que nós podemos criar juntos para trazer uma solução ainda melhor? Perfeito. Disruptivo, né? Disruptivo. E é legal ela falar isso porque quando você conhece o seu cliente, você consegue saber no seu ecossistema de serviço o que você consegue oferecer. Exato. E aí ela falou uma coisa legal, né? Que ela falou no início, que tem que sair da pista, né, Lília? Eu acho que o grande ponto é esse. Você não sai da pista, você não sabe seu público, você não tem... Você não consegue pensar na estratégia do seu negócio. Posso falar o resultado de uma mentorada minha? Pode, com certeza. Porque ela saiu da pista. Ela entrou no programa Checkmate no final de dezembro, tá? O programa Checkmate é uma mentoria em grupo, né? É o poder do grupo, e aí eu falo muito do poder do grupo, onde eu trabalho uma série de pilares da gestão e da liderança. E nessa entrega do Checkmate, tem um encontro individual comigo, e eu analisei o negócio dela e dei 3 orientações específicas. A primeira delas é que ela tinha que fazer um reajuste urgente das mensalidades. Ela sabia que tinha que fazer, mas ela não tinha estratégia, porque ela não sabia como calcular, não sabia como comunicar, ela não sabia se ela tinha direito de fazer isso. Ela tá com medo. Nossa. Então, a gente criou uma série de estratégias e eu disse para ela, você vai fazer dessa forma, a gente deu um passo a passo. Bom, ela fez o reajuste em um mês, ela aumentou o faturamento dela mensal em 7 mil, certo? E se a gente multiplicar aí por 12, dá mais de 84 mil, certo? Numa estratégia única, que se ela não tivesse sentado na cadeira de gestão, ela não faria. Falei, outra estratégia, você vai cobrar sua aula experimental. A aula experimental dela era gratuita. Eu falei, você pode cobrar. Bom, ela cobrou R$100. Aí. O seu público sabe o que é aula experimental, mas talvez o nosso não sabe. O que é uma aula experimental? A aula experimental é quando o cliente quer conhecer você. Ele quer ir lá montar. Só que para conhecer você, você vai reservar um cavalo, você vai reservar um horário de um profissional, você vai trabalhar. Sim. E essa hora precisa ser remunerada. Porque, gente... Por isso que eu não faço degustação antes do evento. Sim. Gente, é assim, o ser humano, ele não gosta de gastar dinheiro. E ele não se compromete se ele não paga. Tudo que é gratuito não tem compromisso. Eu não tô falando que para você cobrar R$1.000... Mas é um pix de comprometimento, R$50, R$60. Você precisa valorizar a sua hora. Então, eu dei a estratégia para ela. Você vai cobrar sua aula experimental. Bom, R$100, ela fez, acho que 8 aulas experimentais em janeiro, mais R$800. E aí, o grande lance dela. Que eu falei assim, você precisa sair da pista. Ela falou, mas quem vai dar aula no meu lugar? Eu falei, você pode arranjar um professor para dar aula no seu lugar. Dito e feito, em um mês ela arranjou um professor. Ela passou as aulas dela para um professor. Ela estava conversando com os clientes, escutando a demanda. Chega um cliente de frio,
bateu lá, queria conhecer. Em meia hora, ela vendeu um cavalo de R$10.000 e vendeu o serviço de estabulagem de R$1.400. Aí, Só porque ela estava fora da pista à disposição do cliente. conversando, escutando. Se fosse um professor, talvez não faria a venda que ela fez, porque ninguém melhor que Do que o você, dono. do que o dono para vender. Resumo da ópera, de dezembro até agora, que é fevereiro, ela fez R$104.000. Maravilhosa. Porque ela Extra, né? sentou extra. Ela sentou na cadeira, buscou as estratégias, buscou a orientação correta e aplicou. Porque não é sentar na cadeira e ficar escutando que nem aluno. Dono não fica que nem aluno. Dono escuta o direcionamento e aplica. E o resultado veio R$104.000 em menos de 3 meses. Então, sentar na cadeira muda o jogo. Buscar estratégias de gestão e liderança muda o jogo de qualquer negócio, não é só de centro equestre, é de qualquer negócio. E aplicar. Tem que aplicar, não é só ficar escutando. Insights e insights, né? Gente, olha, sensacional. Eu já tive várias Pra quem ideias. achou que o centro equestre, né, não ia trazer nada É para outras... ecossistema, ouvir o cliente, inovação, Anotei. sentar na cadeira de gestor, Anotei. não é? Vou pôr tudo em Quantas prática. coisas. Então é Maravilhoso. Li, você quer terminar com alguma mensagem aí pra quem tá nos ouvindo? Alguma mensagem pra quem até é do centro equestre, né? E tá aí, cara, 2025, você já falou várias coisas aí, né? Mas, cara, 2025 eu preciso agora fazer alguma coisa. O que eu faço? Por onde eu começo? Tem alguma frase, alguma mensagem, algum conselho que você dá pra quem tá nos assistindo? Olha, já rodei o Brasil inteiro e conversei com muitos donos de centros equestres. E a mensagem que eu tenho aqui para deixar é que não é sobre amar cavalos ou amar o que você faz. É sobre você pensar estrategicamente como crescer o seu negócio e torná-lo sustentável. Não tenha medo de inovar, não tenha medo de sentar na cadeira e sair da pista. Só dessa forma você cresce. No mais, você só sobrevive. Gente do céu, olha. Arrasou, maravilhosa. Gente, que episódio, não é verdade? Ó, se eu fosse você, eu já, clicaria lá no compartilhar, né? Bi? Isso. Eu mandaria pra todas as amigas. Não Isso. precisa ter centro equestre, nada disso. Não precisa. Todas, porque independente da área, ela precisa ver esse podcast, Com não é verdade? certeza. Então manda pra elas, compartilha. E comenta o que vocês acharam, né? A gente quer saber. Gostaram do tema? Vão colocar, já coloca em prática. Tem algum insight, né? Alguma coisa que dá pra colocar em prática no negócio Isso, delas. teve algum insight sensacional, coloca aqui, escreve. Quer montar cavalo? Quer montar? Exatamente. Não se esqueça de se inscrever, inclusive lá no nosso Instagram, 4x1. Não esqueça de compartilhar, comenta lá o que você achou do nosso podcast. E a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada.